Boa tarde. Já fazem exatos 6 meses desde o terrível ataque do Godzilla à cidade do Rio de Janeiro. E a cidade, junto com toda a sua população, ainda lutam para tentar voltar à normalidade após toda a devastação causada. Temos aqui uma testemunha, Jurupinga Paraty, que estava nos arredores quando começou o ataque. Olha, foi um horror, gente. Foi um susto ver aquele lagarto imenso saindo da água. Ainda bem que a polícia agiu rápido, apesar de não ter conseguido evitar certa destruição aqui na Zona Sul, eventualmente conseguiu escoltar o bicho até a Zona Norte da cidade. Imagina se aqui tivesse sido tão devastado quanto a Zona Norte. Imagina acabar com a Urca, com o Leblon, Copacabana, Ipanema, aqui no Flamengo. O turismo iria acabar, gente. O Rio de Janeiro não pode viver sem o turismo. O turismo não pode acabar. Uma das maiores dificuldades nesses últimos 6 meses após o ataque do Godzilla foi retomar toda a infraestrutura elétrica da cidade do Rio de Janeiro. Estou aqui com o funcionário da Light, Cupertino Curupira, que falará um pouco sobre o seu trabalho. Eu considero os funcionários da minha companhia como verdadeiros heróis. Conseguimos estabelecer toda a eletricidade na região depois de toda aquela devastação causada pelo Godzilla. É verdade que os postes agora podem parecer essa gambiarra caótica de fios, mas temos de ter prioridades, né? Fora que todas as outras companhias de eletricidade da cidade foram destruídas pelo monstro. Imagina uma cidade do tamanho do Rio, com apenas uma companhia de eletricidade operando. Não dá para esperar a perfeição. O trabalho que nós fizemos, esse trabalho de retomada da luz, foi um trabalho de improvisação desesperado, mas heróico. E o que o senhor tem a dizer sobre as críticas ao seu trabalho na Zona Norte? O povo da Zona Norte tem que saber que o que o Godzilla fez lá, é muito pior. Para restabelecer a energia daqueles bairros, tivemos que, junto com a companhia de lixo, eliminar todas as árvores da região, para levantar aquelas gambiarras de fio. Aqui na Zona Sul não, já foi um esforço tremendo para não derrubar uma única árvore. Porque nós temos que ter prioridades, né? Os turistas. Afinal de contas, você acha que quem quer vir para cá vai querer ver deserto na Zona Norte ou querer ver árvore e praia aqui na Zona Sul? Estamos aqui agora numa das poucas estações de metrô que voltaram a funcionar. O Godzilla, com seus pés grandes e gordos, causou extremos danos à rede de transporte subterrânea do Rio de Janeiro. Estou aqui com um funcionário do metrô do Rio de Janeiro, Oswaldo Matalhão, que nos falará um pouco sobre o assunto. Sim, isso é uma grande tragédia. Apenas 2 linhas do metrô voltaram à operação. Sobrou praticamente uma reta da Pavuna até o Jardim Oceânico. Isso não pode. Isso é uma catástrofe. Uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro e com a população que tem, não pode se manter assim com o seu transporte totalmente desestruturado. Depois da destruição das linhas do metrô pelos pés gordos do lagarto verde, a maior parte da cidade não está sendo atendida. Isso, obviamente, causou um grande caos, um caos absoluto, uma sobrecarga no sistema de transporte. Agora temos que demandar todos os esforços necessários para restaurar as linhas do metrô, voltar a fechar o circuito das estações nos bairros ao redor do Parque da Floresta da Tijuca, bem como o circuito ao redor do Parque da Pedra Branca. Também temos que restaurar a linha abaixo da Baía de Guanabara. Se antes Niterói e Campo Grande já eram considerados o fim do mundo, imagine agora sem metrô. Você já viu o estado dos ônibus? Tá parecendo carro de açougue, entulhado de gente. Grande parte da população da cidade ainda se mantém vivendo nessas comunidades improvisadas que foram criadas nas encostas dos morros. Estou aqui com o morador da favela, Chiquinho Gondenberg, que vai falar um pouco sobre a sua situação. É isso aí, brother. Depois que o Godzilla, destruiu vários bairros residenciais ao redor da cidade, a solução para quem perdeu suas casas foi improvisar rápido esses barracos aqui, ó, na encosta do morro. Pô, e agora é isso, irmão.
Estamos vivendo em ambientes de difícil acesso, com pouquíssima infraestrutura, tá ligado? Do tipo bagulho muito doido, é gente pilhada em cima de gente, vivendo em pequenos espaços, pequenos e escuros, velho. Coisa que só é justificável perante a tremenda tragédia sinistra que foi o ataque do Godzilla. Pô, não é que a gente pretenda viver assim por muito tempo, né? É só tu olhar as casas, ó. Ó, tá vendo? Nem o reboco das paredes a gente tá fazendo. Assim que as áreas destruídas forem totalmente limpas da radiação da bosta do monstro, a gente volta à nossa vida normal e desocupa as encostas, tá ligado? Afinal, velho, nenhuma cidade moderna como o Rio de Janeiro ia permitir que parte da sua população vivesse assim, em condições inóspitas à vida humana, tá ligado? Pô, hashtag Godzilla nunca mais. Há uma grande apreensão da população que o Godzilla, na sua jornada de destruição, tenha espalhado por toda a cidade ovos, e que em breve sofreremos um ataque dos seus bebês. Estou aqui com uma moradora da Zona Sul, Narcisa Pandorim de Gay, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Olha, eu ainda não vi nenhum ovo ou bebê Godzilla correndo por aí, mas depois do que ele fez na cidade, é melhor a gente ser precavido. Por isso, nós que moramos aqui nos prédios, que sobrevivemos ao ataque, estamos levantando esses muros e grades para impedir um novo ataque do bebê Godzilla. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo uma nova era. Há o antes Godzilla e o depois Godzilla. E nesse depois Godzilla, nós temos que fazer das nossas casas, dos nossos prédios, pequenos fortes. Não pode ser como antigamente, tudo livre, aberto, se sentindo seguro, como se fosse numa cidade desenvolvida. E se do nada aparecer um lagarto e invadir a nossa casa? Há até um projeto urbanístico, Rio 3, que possibilitará todos os prédios da Zona Sul de serem tragados para o subsolo, no caso de uma nova ameaça. Eu, particularmente, adoraria viver no subsolo. Ai. Vemos aqui agora na zona norte do Rio de Janeiro, a área mais afetada pelo ataque do Godzilla. É ruína geral e situação de decadência. Desde o ataque do monstro, ainda pouco foi feito para restabelecer a ordem. Estou aqui com o morador da zona norte, Mujica Belchior, que nos falará um pouco sobre sua situação. Eu acho que o pior mesmo nem foi o Godzilla, mas os jatos americanos lançando míssil para tudo quanto é lado na luta contra ele. Olha isso. Para todo lado que você vá, as ruas estão repletas dessas crateras por causa das bombas que eles tacaram no monstro. Quase todas as ruas estão destruídas, todas cheias de buracos. As casas não teve essa frescura da Zona Sul, não, de não querer reconstruir logo por causa da bosta do Godzilla. Aqui foi puxado sobre puxado, em cima das ruínas, misturado com bosta mesmo. Árvore, não se vê mais nenhuma por aí. Atrapalhava demais, ficava no meio do caminho. É melhor morar no Saara mesmo. Mas como a população está lidando com isso? Eu acho que o pior foi o que aconteceu com o povo. Bateu uma depressão renda no povo. Ó, o povo da Zona Norte, antes ele era conhecido por seus intelectuais, seus cientistas, seus poetas. Agora todo mundo perdeu a esperança. Se entregou a futebol, religião, a bebida. Aquele senhor mesmo, que antes você via aí pelas esquinas, recitando sobre a Guerra de Troia, agora está sempre lá num bar, com uma cerveja na mão. É muito triste. A juventude, eu acho que se perdeu uma geração. A radiação do Godzilla afetou a mente dos jovens. Olha só, esses estranhos hieroglifos que pintam nas paredes, certamente são produto de alguma deformação neurológica. Algumas vezes, eu estou andando pela rua, né, e vejo alguns desses jovens, eles estão em grupos, eles me olham e começam a balançar a bunda, tentar esfregar lá no chão. É surreal, surreal. Mas como é que vamos conseguir voltar à normalidade depois de chegar nesse estado? Eu acho que nunca vamos nos recuperar do ataque do Godzilla. Estamos aqui na frente do Palácio Tiradentes, prédio que está sendo usado para manter as pessoas mais afetadas pela radiação da bosta do Godzilla. Estou aqui com o médico psicólogo, Dr. Maria João Stephanie, que nos falará um pouco sobre seus pacientes. Pior do que os danos físicos são os danos mentais. Eu vou ser sincero, a maioria dos casos, dos piores, a gente está colocando aqui no Palácio Tiradentes, mas eu não acredito que vá haver
loucura. Entenda, a maioria desses indivíduos já apresentam sintomas similares, como uma cleptomania desenfreada, uma inabilidade de falar a verdade. Isso é quando eles conseguem se expressar por palavra. Porque a maioria desses indivíduos, pelo que eu já pude perceber, eles vivem no estado de sonambulismo. Eles se cansam muito rápido após tarefas muito simples, eles pedem para ir embora mais cedo, eles pedem aumento. Eu vou ser sincero, eu não sei realmente como conter o avanço desta doença, já que alguns indivíduos sequer respondem pelo próprio nome. Então eles já recorrem a nomes, apelidos, tá? Como bebezão, narigão, tititi, salaminho, calabresa. E muitos deles têm que ficar contidos mesmo à força para eles não se agredirem, né? Existe hoje, dentro da sociedade civil, um debate se a eutanásia não é, de repente, o caso mais humano de se tratar, se dar um fim para esses indivíduos que já tiveram tanto contato com a bosta do Godzilla. Uma das principais medidas tomadas pelo governo nesses últimos 6 meses, após o ataque do Godzilla, a fim de se precaver contra futuros ataques de outros monstros, como o King Kong, o Gamera, a Biolante, a Mothra e, é claro, o Satan Ghost, foi a construção de um enorme espantalho de braços abertos no topo do Morro do Corcovado. Acredita-se que os outros monstros, quando verem um gigantesco homem usando saias no topo de uma montanha, fiquem completamente escandalizados e voltem para o lugar de onde vieram. Assim, devagar, mas sempre progredindo, segue o Rio de Janeiro, na sua reconstrução após o horrendo ataque do Godzilla. Espera-se que eventualmente possamos voltar à normalidade e que o Rio de Janeiro volte a ser essa referência mundial de modernidade.